Existe o ciclo que faz a passagem da ansiedade para o medo, né? Porque a ansiedade, ela tem essa tendência a criar ciclos viciosos e que pode alimentar o medo. E aí o ciclo é bem doido, que é uma via de mão duplas. O medo pode alimentar a ansiedade, mas a ansiedade também pode alimentar o medo, né? E isso, alguém com um transtorno, né, de ansiedade, ele pode ter o medo, por exemplo, social, que a gente chama de transtorno de ansiedade social. Ou seja, a pessoa tem medo de estar no meio dos outros, de ser julgada por alguém, pela aparência, pela roupa, até mesmo pelo fato de falar, se gesticular, né? E pode levar você a querer evitar situações que são situações que podem ser de perdas para você. Você pode perder uma grande festa por medo de estar naquela festa e ser criticado. Você pode perder a possibilidade, vamos aí, você quer arranjar uma namorada, um namorado. Você pode perder a possibilidade de numa festa de família, de lugar bom, e não ir por esse medo e perder essa possibilidade. O medo de passar uma entrevista de trabalho. Você pode também perder a entrevista, perder um bom trabalho, né? Então, a ansiedade, ela pode levar você para um medo, quanto o medo pode te trazer para a ansiedade. É um ciclo vicioso. E a ansiedade, ela faz isso na gente. A gente fica repetindo coisas sem perceber, que vai lembrar aquele medo, que vai lembrar aquela preocupação exagerada. E quando vem, eu fico já ansioso só em pensar de que algo pode acontecer. É típico, por exemplo, a pessoa que tem medo de tudo, né? Medo de voar, por exemplo. É só pensar que vai voar, já só pensa em acidente, né? E a gente precisa controlar a ansiedade, porque a ansiedade avacalha um pouco isso. E isso pode causar aí coisa muito catastrófica para a vida da gente. Então a ansiedade e o medo, ela tem essa via de mão dupla. Um pode provocar o outro. E isso pode te levar para o evitamento. Ou seja, você vai evitar através do medo, e isso acontece em muitas pessoas, a levar a tomar medidas que vai querer se esquivar de situações que geram ansiedade. Então, a via é essa. Ou você fica ansioso porque você vai ter que ir para um lugar que você tem medo, ou você fica com medo de que isso vá te dar muita ansiedade porque você tem medo de fazer aquela tal coisa. Então, você evita. Você vai evitar ir para uma festa, você vai evitar ir para um trabalho, você vai evitar andar em público, você vai evitando e vai ficando num mundinho fechado, dentro de casa, num quarto, ou só gosta daquele tipo de pessoa, só fala com aquela pessoa. Você fica fechado socialmente, evitando e sempre evitar coisas que podem ser muito boas por causa de uma coisa que não existe, é sempre prejudicial, porque você acaba perdendo algo bom para a sua vida. A ansiedade, quando ela tem esse ciclo vicioso que leva a gente para o evitamento, pode destruir empregos, relações, famílias, amizades, e isso é muito ruim. Então é bom a gente ver os sintomas físicos que isso pode trazer na nossa vida, como por exemplo, a vinda da ansiedade. A palpitação é um dos primeiros sintomas que a gente sente palpitar o corpo. Ela costuma ser o primeiro sinalzinho de alerta, né? A sudorese também, né? Suar frio, suar suvaqueira, vem suor desacerbado de suor atrás da orelha, tem sua garganta e pescoço, né? E os tremores. Tremor, chegou no tremor porque o trem já tá perdido mesmo, tá bem complicado e por isso precisa de exercício para controlar o tremor, né? E
frear tudo que vai vir para frente, porque senão pode desencadear parada cardíaca, né, um infarto aí fulminante. Precisa ter medo, significa que se você está no tremor, que você vai dar isso aqui é se deixar isso para frente. É coisa muito repetida, muitas vezes, aquela coisa bem desacelerada que a gente quer evitar que aconteça. Então, esses sintomas, de forma muito descontrolada, eles podem sim ser ameaçadores. E por isso é bom a gente saber, para a gente tirar a ameaça deles na nossa vida. E aí a preocupação com esse sintoma pode gerar medo maior ainda de ansiedade, porque fica ansioso, que não sabe o que vai fazer, o que vai ter que se tratar. Ai, será que vou ter que tomar remédio? Ai, vou ter que passar no psiquiatra. Ai, o que vai ser de mim agora? Então, essas preocupações, elas vão gerar, né, um destempero muito grande que pode desencadear a ansiedade, né, criando esse ciclo, né, e que vai fazendo uma autoalimentação da outra. Ou o medo me provoca a ansiedade, ou a ansiedade me provoca o medo. E isso é lógico que vai ter um grande impacto, vai impactar na vida, né? Esses sintomas físicos que a ansiedade ela vai provocar em nós, ela pode afetar diversos aspectos da nossa vida. Como eu sempre falei aqui, o trabalho, relacionamentos, atividades cotidianas. Muitas pessoas se sentem limitadas em suas interações. Tem gente que tem uma timidez tremenda. A timidez é uma coisa horrível de ter, porque a pessoa é muito tímida, e quem não conhece a pessoa tímida acha que é uma pessoa fechada, egoísta, chata, né? Porque o tímido, ele não tem facilidade de rir. O tímido, ele não tem facilidade de falar. Às vezes você puxa assunto, ele é, sim, não. Fica num monólogo, né, de resposta. Então, e às vezes você não é uma pessoa tímida, mas está tendo aspecto de timidez, porque você está se fechando no seu ciclo de medo e ansiedade. E isso vai impactar, principalmente no trabalho. O trabalho, ao mesmo tempo que você tem que mostrar concentração, você tem que mostrar convivência, você tem que mostrar ali desenvoltura. Se você trabalha numa sala sozinho, né, tudo bem. Mas se você já tem uma pessoa do seu lado numa sala, ou de frente para você numa mesa, a hora você vai ter que conversar com essa pessoa. Vocês vão ter que comentar alguma coisa, perguntar uma coisa para o outro. Vai rolar ali curiosidades da vida do outro. Você já vai falar. Isso vai gerar uma convivência natural daquele local. O que não pode é você ficar fechado. A pessoa está ali, parece que ela não existe. Eu lembro que uma vez eu estava na minha sala, preparando os toques finais numa oração que eu ia fazer para uma missa. E aí entrou uma acólita para falar uma coisa, e essa acólita é muito silenciosa, muito calada. E aí ela perguntou um negócio, eu respondi e voltei porque eu estava fazendo. E fiquei ali uns 20 minutos envolvido, lendo, pesquisando, né, analisando, criando na minha mente as coisas que eu ia fazer. Quando eu olhei, a pessoa estava lá ainda. Eu falei, caramba, a pessoa está aqui esse tempo todo, você está aqui ainda. Manifestou nem a inspiração, entende? Outra, se fosse eu, por exemplo, já tinha falado, você está lendo o quê? O que é isso? Você está fazendo? Né? Já ia interagir, a pessoa falar, estou aqui. E muitas vezes a gente acaba se perdendo nisso. Então, a gente precisa tomar cuidado, né? Um trabalho é um local que pode acontecer muito mesmo, e isso pode gerar, né, um destempero para a vida de algumas pessoas.